Capítulo 969. Backlund, Burgo Oeste, dentro da vila da família Odora. Eileen White, que havia sido convocado, tirou o chapéu e o casaco e entrou na sala de atividades para esperar. Nesta sala, estavam alguns outros membros sanguíneos que foram chamados pelo nome para conhecer a importante pessoa. Depois de examinar a área, Eileen escolheu um lugar para se sentar, bem ao lado de um homem com um nariz tão alto que quase parecia deformado. Adornando seu rosto havia cabelos castanhos e olhos vermelhos. Ele segurava um quadrinho na mão, lendo-o sem se importar. Ele não era outro senão o sanguíneo que forneceu a Eileen a informação sobre o antigo e abandonado castelo na Floresta Delaire. Seu nome era Ernest Boyer, um visconde. Eileen planejava visitar esse visconde nos próximos dias, mas nunca esperava encontrá-lo aqui. Após alguma consideração cuidadosa, ele disse deliberadamente: Vossa Senhoria, gostaria de saber onde você obteve informações sobre o antigo castelo abandonado na Floresta Delaire. Por quê? Seu cliente disse que não existiam espectros antigos? Ernest Boyer desviou o olhar do quadrinho e lançou um olhar para Eileen. Não, de jeito nenhum. Eileen não deu uma explicação enquanto enfatizava teimosamente sua pergunta novamente. Estou muito curioso sobre a fonte. Não parece tão simples. Ernest Boyer fechou o quadrinho e assentiu levemente. Não é segredo. Soube disso por Lord Nibis. Para ser franco, nunca ouvi falar dele antes. Acho difícil imaginar que exista um castelo tão antigo na Floresta Delaire. Lord Nibis. Eileen instintivamente teve alguns pensamentos surgindo nele. É outro teste. Mas esse teste não é muito perigoso? Era até necessário que o senhor louco resolvesse isso. Eileen franziu a testa ligeiramente ao relembrar os detalhes que havia contemplado anteriormente. Ele sondou: Vossa Senhoria, então por que você não explorou aquele antigo castelo? Lembro-me de você ser arqueólogo. E durante esse processo, você poderá obter os ingredientes Beyonder correspondentes de um antigo espectro. Lord Nibis me disse que é muito perigoso. Não se deve abordar isso a menos que esteja no nível de conde. A boca de Eileen ficou aberta quando sua expressão caiu em transe. Ele então conteve sua raiva e perguntou com uma voz reprimida: Então por que você não me avisou? Ernest riu. Não é óbvio? Como pode um local com criaturas Beyonder presentes, conhecido por nós, sanguíneos, ainda existir se não por razões especiais? Eileen ficou atordoado quando Ernest acrescentou: O raciocínio normal deveria ser assim. Espectros antigos podem existir em algum lugar da Floresta Delaire. As pessoas já o encontraram antes, mas não conseguiram encontrar suas origens. Isso significa que encontrar esses fantasmas antigos é um assunto muito difícil e problemático. O custo do tempo supera o seu valor, o que lhes permite viver até hoje. Achei que você descobriria facilmente o problema com esse raciocínio. Da mesma forma para o seu cliente. Se eles tivessem escolhido agir, deveriam ter possuído a confiança correspondente. Naquele instante, Eileen sentiu que o Visconde Ernest fazia muito sentido e dificilmente poderia refutá-lo. Ele acreditava que era porque ele e a senhorita Mágica eram muito tolos, resultando em ela caindo de cabeça no perigo. Não teve nada a ver com ele. No instante seguinte, Eileen sentiu-se envergonhado e frustrado, cheio de raiva de si mesmo. Finalmente, Eileen descobriu outro problema. Independentemente de a informação expor algum perigo ou não, Ernest Boyer deveria ter me informado claramente deste ponto para descobrir o nível de perigo, a fonte do perigo e como o perigo se manifestou. Teve imensa importância na exploração subsequente, uma que não pode ser desperdiçada. Ele fez isso de propósito. Eileen chegou a uma conclusão final quando seus olhos escarlates se estreitaram.
Ele ergueu o queixo e disse: de fato. É fácil dizer, mas estou mais curioso sobre o perigo que se esconde naquele antigo castelo abandonado. Ernest pegou o chá preto que quase lembrava a cor do sangue e tomou um gole. Eu também não tenho certeza. Lord Nibs não mencionou nada. A expressão de Enlin afundou. Quando estava prestes a fazer um comentário zombeteiro, de repente viu Odora Cosmin entrar na sala de atividades e olhar para ele. Enlin, é hora da reunião. Tudo bem. Enlin controlou suas emoções e pressionou a metade inferior do colete, levantando-se sem pressa. Seguindo-o pelas escadas subterrâneas, ele finalmente não pôde deixar de perguntar suavemente: Barão Cosmin, quem estou realmente conhecendo? Como devo me dirigir a ele? Cosmin, que parecia um cavalheiro de meia-idade, não escondeu a verdade. Ele respondeu com profundo respeito: Duque Olmer. Duque Olmer. Enlin inconscientemente endireitou as costas e olhou para as lâmpadas na parede. Ele parecia usar o reflexo da superfície metálica para verificar sua aparência. Ele foi um dos 3 duques que sustentaram nossa raça, uma antiga potência que existia antes do cataclismo. Seu título era Lua Redonda, com idade superior a 3.000 anos. Ele já seguiu os passos da ancestral Lilith. Sem dúvida, um exemplo da história e da glória dos sanguíneos. Depois de passar por várias portas secretas, Enlin e Cosmin chegaram a um corredor cinza metálico. O chão e as paredes estavam cheios de grama verde, flores e grãos. Os insetos rastejavam entre as plantas, fazendo Enlin se sentir como se tivesse deixado a cidade e chegado a algum lugar rural. Ele sentiu a vida prosperando ao seu redor. Tal cena não parecia muito estranha, mas após uma inspeção cuidadosa, havia muitos pontos estranhos. A grama tinha fendas em forma de boca com fibras saindo delas para capturar os insetos. As flores usavam suas folhas como mãos para colher pólen para si mesmas. Os grãos eram pesados, ocasionalmente emitindo lamentos vindos de dentro. Havia uma miríade de insetos extraordinários. Alguns tinham cobras no lugar da cabeça, outros pássaros. Essas coisas ficavam mais aparentes à medida que se aproximava do meio do salão. Ao redor da área havia um túmulo cheio de espíritos exuberantes. Cosmin encarou o túmulo e fez uma reverência reverente. Vossa Graça, Enlin White está aqui. Boa tarde, Vossa Graça. Enlin não exibiu sua arrogância habitual e estava, na verdade, um pouco confuso. Dentro do túmulo, uma voz suave que não traía a idade de seu dono riu. Um jovem sanguíneo muito notável. Cosmin, você pode sair agora. Sim, Vossa Graça. Cosmin curvou-se em resposta e saiu do salão cinza metálico cheio de frescor. Enlin ficou ali, ouvindo a voz suave vinda do túmulo. De manhã, Nibs me informou que você obteve a característica de Beyonder de um vampiro artificial que corresponde ao título de Visconde. Sim, mas foi corrompida e requer purificação. Enlin não mencionou a necessidade de remover a corrupção mental nas características de Beyonder, porque acreditava que era um assunto trivial para os sanguíneos. No mínimo, o Barão Cosmin já havia confirmado que isso era possível. Olmer reconheceu laconicamente. Muito bem, eu pessoalmente purificarei essa característica. Ele fez uma pausa antes de dizer: embora os sanguíneos tenham uma vida longa, ainda amadureceremos e envelheceremos. Haverá novos nascimentos e mortes. Independentemente disso, nutrir jovens membros é uma necessidade para qualquer raça. Quanto ao excelente talento e excelentes habilidades que você demonstrou recentemente, eles fizeram de você um alvo ao qual damos grande importância. Portanto, vim pessoalmente encontrá-lo para fazer alguns testes para acelerar o seu crescimento.
Excelente talento e habilidades excepcionais. Enlin ergueu o queixo ligeiramente mais alto mais uma vez. Ele então suspirou interiormente. Na verdade, assim como o senhor enforcado determinou, haverá um teste e uma missão, bem como uma entrevista. Em meio às suas emoções transbordantes, Enlin respondeu com reverência: estou sempre preparado. Nada mal, a voz suave de Homer soou do túmulo. Sua próxima missão é encontrar os principais membros da escola de pensamento rosa que estão escondidos em Backlund. Existem muito poucas pistas para isso e muitas situações exigirão que você realize a investigação sozinho. Escola de pensamento rosa? Eles têm rancor de nós, sanguíneos? Eles pareciam estar acolhendo alguns crentes da lua primordial. Na verdade, Enlin sabia bastante sobre a escola de pensamento rosa por meio do clube de tarô, mas escondeu isso deliberadamente, sem mostrá-lo. Além de acolher os crentes da lua primordial, eles possuem um dos artefatos sagrados de nós, sanguíneos. Foi algo deixado pela ancestral. Precisamos recuperá-lo. Havia solenidade na voz de Homer. Deixado pela ancestral. Artefato sagrado dos sanguíneos. Enlin não hesitou em dizer: Vossa Graça, trabalharei duro para encontrar os principais membros da escola de pensamento rosa em Backlund. A voz de Homer tornou-se suave. Muito bom. Obtenha algumas informações de Cosmin daqui a pouco e procure um ponto incisivo. Enlin já estava ansioso para fazer isso, mas ainda assim se conteve, perguntando deliberadamente: Vossa Graça, você sabe sobre o antigo castelo abandonado na Floresta Delaire? Você deseja ir para lá? É muito perigoso, disse Homer de dentro do túmulo. Enlin não explicou quando perguntou diretamente: que tipo de perigo? Homer riu. Aquele antigo castelo pode ser mais velho que eu, ainda mais velho que a Floresta Delaire. Não sei quem o construiu. Só sei que existe algo selado no subsolo e que esconde um imenso segredo. Qualquer criatura que se aproxime correrá o risco de ser corrompida pela força interior. Certa vez, imaginamos que isso tinha algo a ver com o abismo, mas um diabo sofreu corrupção depois de ser jogado no antigo castelo também, tornando-se louco e caótico devido ao seu comportamento frio e cruel. Então por que você não tentou abrir o selo para descobrir a situação? Enlin murmurou interiormente, mas não disse uma palavra. Homer não falou mais nada quando ele encerrou a conversa e dispensou Enlin. À noite, Backlund estava coberta por nuvens escuras quando uma garoa começou a cair. Enlin White usava um chapéu e caminhava sob uma varanda protegida, seus olhos escarlates fixos no Visconde Ernest Boyer, que estava visitando algumas lojas de antiguidades. Ele estava chateado porque Ernest lhe deu informações incompletas, então ele o seguiu inconscientemente depois de deixar a vila de Odora. Mas depois de um tempo, ele se sentiu perdido. Não tinha descoberto como lidar com Ernest ou quão severa seria a lição que deveria lhe ensinar. Ponto.